Olá, caros alunos, tutores, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de pesquisa mercadológica. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração, com ênfase em marketing, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Eu costumo fazer uns lembretes, né? E aí, o primeiro lembrete é sobre a primeira aula que nós tivemos de pesquisa mercadológica. Vocês lembram, né? Qual foi o conteúdo mesmo da nossa primeira aula de pesquisa mercadológica? Então, já fazendo aí rapidinho, né? Falamos de métodos e técnicas de pesquisa mercadológica. E entre os métodos, né? Então vocês teriam que saber quais são os principais tipos. E aí eu falo que é a exploratória, descritiva e a causal. Dentro dos métodos, temos ainda pesquisa quantitativa ou qualitativa, né? Então, lembrar a situação de cada um quando a pesquisa é quantitativa e quando a pesquisa ela é qualitativa. E no finalzinho, verificamos também, né, um outro método quanto à observação e quanto à comunicação. Então, pessoal, tá? Saibam, né, o que é cada um, em que situação utilizá-las, tá? Que isso é bastante importante dentro do conteúdo da nossa aula, ok? Agora, hoje, né, então temos aí um novo conteúdo. Lembrem, né, lembrando também que na aula passada a gente viu as principais etapas de um processo de pesquisa. E hoje, então, a gente vai falar de uma parte que é a parte de coleta de dados, né? Então, coleta de dados em pesquisa mercadológica. E aí, indo rapidinho ali ao quadro, teremos ali o convite ao estudo, tá, pessoal? Então, qual é o principal, né, conteúdo de hoje? O que vocês verão? Aprender sobre os erros frequentes e as medidas e escalas usualmente encontradas em pesquisa mercadológica, aprendendo também sobre conceitos de amostragem não probabilística e amostragem probabilística. Então, vocês observem no quadro, tem lá os 4 conteúdos dos quais iremos falar, dentro da metodologia KLS, que vocês já estão vivenciando, por isso, novamente, enfatizando para vocês a importância aí da pré-leitura, possivelmente aí todos já leram, né? Então, o conteúdo da unidade 2 estão preparados para a aula de hoje. Então, vamos assistir o vídeo de introdução, né? Então, para saber, né, qual é o conteúdo da aula de hoje. Vamos ao vídeo. Verificar o desempenho de um produto no mercado. Saber como um novo produto vai ser recebido pelo público. Entender quais são as demandas existentes para poder criar ofertas que atendam às necessidades apresentadas. A pesquisa mercadológica tem inúmeras aplicações e todas elas são muito importantes para empresas de todas as áreas. Nesta unidade, você vai atuar produzindo e aplicando uma pesquisa entre alunos de uma universidade. Para isso, você precisará entender as etapas para definir uma amostra em uma pesquisa de marketing, conceituar a amostragem, diferenciar perguntas abertas e fechadas, elaborar as perguntas de um questionário e também conceituar, identificar e mensurar erros amostrais e não amostrais. Vamos começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! E aí, pessoal, preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos ali ao quadro e veremos os conhecimentos prévios que vocês terão que ter, né, para seguir a nossa aula de hoje. A aula unidade 2 dividida em 4 sessões. Então, conhecimento prévio. O primeiro deles, vocês terão que confeccionar um relatório que contém os principais erros, né,
evitados na pesquisa mercadológica, tá? Então vamos falar dos erros em pesquisa de mercado. A segunda parte, elaborar um formulário com as perguntas da pesquisa que serão usadas para entender o que os alunos pensam sobre o financiamento estudantil. Terceiro, elaborar um plano de amostragem. Então, vamos falar sobre amostragem, aqui não probabilística, indicando qual seria a técnica mais adequada. E por último, também, então, sobre o plano de amostragem, porém probabilística. Novamente indicando qual seria a técnica mais adequada para entender o que os alunos pensam sobre o financiamento estudantil, tá? Então, serão 4 assuntos que veremos hoje, Então, os principais erros. Vamos aprender também, pessoal, então, daí, uma parte bastante importante na parte 2, como montar os questionários. Então, existem várias escalas a serem utilizadas dentro da atividade portfólio. Eu peço para vocês fazer essa atividade, então prestem bastante atenção. E as últimas 2 aulas vamos falar sobre a amostragem. Daí a classificação, amostragem não probabilística e a probabilística. E como estamos na metodologia KLS, temos aí a situação geradora de aprendizagem. Lembrem, na aula passada tinha lá o seu Barbosa, vocês eram trainees e teriam então que resolver várias situações dentro da questão de métodos e técnicas. Vamos ver ao quadro então qual que é a nossa situação geradora para apresentar a unidade 2. Então, teremos aqui uma situação, o aluno, vocês, ajudarão a instituição de ensino chamada de UniQI a realizar uma pesquisa de marketing com seus alunos visando levantar a percepção deles sobre o financiamento estudantil. Então, temos aí uma situação, uma situação onde qualquer empresa pode solicitar a ajuda de vocês e para isso, então, vocês têm o conteúdo, já leram e aí a gente vai, então, praticando em cima de 4 situações, problemas. A situação que nós temos hoje é a seguinte, vocês aí, de repente, têm a curiosidade, se disporam a ajudar a universidade a saber, então, em relação a, fazer uma pesquisa mercadológica, tá? Então, 4 situações e vamos ali à situação problema número 1. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então vocês irão realizar uma pesquisa mercadológica sobre financiamento estudantil e para isso, então, a primeira situação. Indo ao quadro, teremos a situação, Então, a UniQI solicita a ajuda de vocês. Há pouco tempo, a UniQI tentou realizar uma pesquisa de satisfação com seus funcionários. Porém, no decorrer das etapas, surgiram vários empecilhos e muitos erros foram cometidos, inviabilizando, olha só, pessoal, todo o processo e levantando dados com pouca ou nenhuma validade. Em função de todo esse problema dessa pesquisa, elabore um relatório que contenha os principais erros que devem ser evitados na pesquisa mercadológica, que será realizada por essa instituição de ensino.
tá? Então, a situação, problema número 1, tá, pessoal? Então, possivelmente essa universidade já teve muita dor de cabeça. Por quê? Porque fez ali uma pesquisa, não pesquisa mercadológica, mas de satisfação com relação aos seus funcionários, né? Então, a satisfação até a questão do clima organizacional. E, né, então, como toda pesquisa, também tem toda uma metodologia a ser seguida e, nesse sentido, houveram vários problemas. E os problemas causaram, né, então, informações inconsistentes, muitas vezes que não puderam ser utilizadas. Verificando isso, né, então, a pessoa responsável, né, então pediu aí aos alunos responsáveis pela pesquisa mercadológica, não, para não cometer esse erro, eu quero que vocês façam um resuminho, né, dos possíveis erros de pesquisa mercadológica, até para vocês ficarem conscientes, né, e aí então, na outra pesquisa, vocês não cometerem os erros. Percebam, pessoal, que dentro da etapa, né, a gente já falou de métodos e técnicas, qual método escolher, e agora a gente está naquele processo, na etapa 2, aonde, além de escolher a metodologia correta, que aí a gente já falou na aula 1, né, então a gente vai falar ainda da questão de montagem do questionário e também a escolha, né, da amostra, ou seja, ainda terminando o projeto de pesquisa mercadológica. E nesse sentido, durante essa etapa, o que vocês precisam saber? Dos principais erros de pesquisa mercadológica. É durante essa etapa que vocês poderão questionar sobre os possíveis erros e tentar evitar. Até porque eu falo assim, que durante a execução, vamos lá colocar uma situação hipotética, né? Vocês precisarão pesquisar, de repente, 500 pessoas, né? E vocês executam ali as 500 pesquisas, né? Executando de forma errada e gerando informação errada, né? Quer dizer, qual o trabalho, todo um processo, né, que será inviabilizado, tá? Então já, né, essa situação problema, ela demonstra exatamente isso, né? Então, muitas vezes, aí o administrador ou o gestor, muitas vezes, ele já recebe aquela pesquisa mercadológica já pronta e ele dá como aquilo correto, né? E muitas vezes a gente não questiona como foi a metodologia, como foi aplicada, como foi a execução, e muitos, né? Então, aí a gente precisa saber exatamente, né, aonde podem ocorrer os erros, tá? Porque quando a gente recebe a informação pronta, a gente não consegue perceber isso, né? Então, é preciso, vocês gestores, receber antes de receber, verificar a metodologia, perceber, perguntar de repente a essa consultoria, né, que se dispôs a fazer a pesquisa mercadológica, como foi o método, qual é o processo, né? Justamente por quê? Porque olha só, dois possíveis problemas nessa situação. Primeiro, né, eu falo que toda pesquisa mercadológica aí, né, então você vai lá, tem todo um esforço de planejamento, de procedimento, de execução, colher informação, né? Então tem todo um trabalho de pesquisa e também, logicamente, custo, ok? Quer dizer, se eu faço todo esse trabalho e faço investimento, né? A partir do momento que eu trago informações que não são consistentes ou não válidas, não confiáveis, quer dizer, não serve para nada e ainda serve para me atrapalhar. Isso porque, logicamente, qual que é a função, a principal função da pesquisa mercadológica? Utilizar essas informações justamente, né, então, para tomar as decisões gerenciais. Então, imaginem vocês pegar essa informação errada, equivocada ou incompleta e criar uma estratégia de marketing, né? Ou muitas vezes, como acontece em algumas empresas, eu dependo daquela informação para lançar um novo produto, para lançar um novo negócio, novamente. E aí o segundo problema, mais investimentos, né? Que aí eu vou fazer um investimento em função daquela informação de pesquisa que veio, que falou que vale a pena investir naquele negócio, então, novamente, invisto ali naquele negócio e
não dá certo. Não dá certo por quê? Porque as informações, elas não estavam confiáveis, não estavam ali, né, então, certas, tá? Então, para isso que a gente precisa entender minimamente os principais erros de pesquisa mercadológica. Então, pensando nisso, vamos ali ao quadro e falar dos principais erros de pesquisa mercadológica. E quando eu falo em pesquisa, erros, eu tenho dois tipos de erros. O primeiro é o erro amostral. E tudo aquilo que não faz parte do erro amostral, ele vai fazer, então, ele é classificado como erro não amostral. E esse erro não amostral pode ser erros de não resposta ou erros de coletas de dados, tá? Então, para resolver a nossa situação problema, preciso saber não só dos principais erros que acontecem, mas também como minimizar os erros em pesquisa mercadológica, tá? Eu falo assim, pessoal, que, né, a partir do momento que a gente faz, até os mais experientes, tá? Ao desenvolver uma pesquisa mercadológica, né, então os erros durante o processamento, ele é comum, tá? Agora, você corrigir, né, e fazer da forma correta é uma outra questão. Alguns poucos, né, fazem isso e outros não fazem. Isso porque, talvez em função até do desconhecimento, né, ou talvez pela falta de tempo, aquela correria, porque na prática a gente sabe que tudo sempre é para ontem, né? Então, na execução pode acontecer aí algumas questões, mas vocês, gestores, precisam saber justamente, né, então, dos possíveis erros para não ter problemas com informações erradas. Então, vamos ali novamente ao quadro, falar então especificamente de cada um. E aqui já é, né, então, a resolução da situação problema. Lembrem que a UniQI pediu para vocês fazerem, né, então, um pequeno resumo com os principais erros de pesquisa mercadológica. E aí, logicamente, então, vocês vão pesquisar e falar, então, dos principais erros. O primeiro é o erro amostral. São cometidos com relação ao número de indivíduos que compõem a amostra e também com relação aos fatores que levam à seleção desses indivíduos, tá? Comentando um pouco a respeito desse erro amostral. O que é esse erro amostral? Então, o próprio nome ele diz, né, que está relacionada à amostra. Na aula de hoje, vamos falar mais, né, ainda, aprofundar, falar sobre amostra, mas para eu falar sobre erro amostral, eu já preciso falar dos principais conceitos do erro amostral, aliás, das técnicas amostrais. Como que eu seleciono ou eu sei a quantidade de amostra na minha pesquisa, tá? Então, dentro de uma pesquisa quantitativa, pessoal, né, então, sempre eu existe uma técnica de amostragem, aonde, né, para saber o número de pessoas possíveis a serem entrevistadas, eu tenho que saber o número da população ou universo das pessoas que fazem parte da minha pesquisa, e aí eu coloco como exemplo, eu vou fazer pesquisa na UniQI. Então, né, quantos alunos possuem na UniQI? Isso é população ou universo da minha pesquisa. Eu vou lá na coordenação, na secretaria, pego ali, então me informo. A UniQI possui 2.000 alunos. Esse é o número da minha população. Porém, para fazer uma pesquisa, tá? Existe a técnica de amostragem, justamente porque eu não preciso pesquisar as 2.000 pessoas. Né? Então, existe um cálculo estatístico, a gente vai falar mais à frente, aonde me permite dar um número, né? Aonde o nível de confiança daquele número já traz resultados, né? Que são daí, né? Eu falo assim, olha, de repente pesquisando 330
tantas pessoas dentro do cálculo, o cálculo amostral, ele me mostra isso, fala que já possui um resultado de confiança, tá? Isso é técnica de amostragem. Então, em cima disso, explicando aí o erro amostral, é exatamente isso. Muitos pesquisadores, e aí eu cito eu como exemplo, quando eu era estudante, né, e aí a gente tinha as aulas de empreendedorismo, por exemplo, falou assim, vamos fazer uma pesquisa mercadológica para fazer, né, então a viabilidade de um negócio. E aí vai lá, eu inocente, né, fazia ali 30 pesquisas, né, e fazia tabulação e tal, pegava aquela informação e falava assim, nossa, olha só, né, 80% das pessoas acham aquilo, 20% acham aquilo. E aí eu pergunto para vocês, né, dentro do universo, né, para abrir um negócio, 30 pessoas são suficientes? 30 pessoas é suficiente, então, para poder falar que né, possível abrir um negócio? Né? Então, o erro de amostragem é exatamente isso, né? Erro quanto à quantidade, eu preciso saber novamente, né? Quantas pessoas fazem, quantas pessoas pertencem à minha população, né? E quantas pessoas eu necessito, então, pesquisar para validar e ter um nível de confiança na minha resposta, tá? Muitas pessoas não sabem a técnica de amostragem, fazem de forma incorreta, ok? E, claro, isso traz informações inconsistentes. Ainda dentro do erro amostral, eu tenho a questão não só a quantidade, mas a qualidade, né? Então, novamente, um exemplo para vocês entenderem essa questão da qualidade. Qualidade está relacionada a quem eu vou entrevistar, que tipo de pessoas, quem é o meu público-alvo, né? Então, um exemplo prático, dentro dos universitários, a minha população, porém, uma pesquisa específica, do qual, assim, eu preciso saber, né, então, um produto mais refinado, então, produtos para que tenha um poder aquisitivo maior. Eu posso pesquisar qualquer universitário? Não. Então, novamente, né, então, entre a universidade A, B, C, D, qual escolher? Logicamente, eu preciso escolher a universidade onde tem um poder aquisitivo maior, que é a universidade A, né? Então, nesse sentido, perceber isso aí e isso é erro amostral. Selecionar corretamente quanto a qualidade e quanto a quantidade para não inviabilizar a minha pesquisa mercadológica, correto? Então, tá, pessoal, eu vou explicando aí, mas quem tiver já dúvidas pode colocar ali no quadro e no final a gente vai respondendo a todas as questões, ok? E vamos voltar a falar de erro não amostral. E o erro não amostral, como eu falei para vocês, não se refere à quantidade e qualidade da amostra, mas dos erros que podem acontecer durante a execução da pesquisa. E pode ser classificada ainda em 4. Erro de resposta, de não resposta, cobertura e processamento. Falando do erro de resposta, tá, pessoal? O que é esse erro de resposta? Então, aqui nós temos, os participantes da pesquisa respondem de forma imprecisa ou errônea. Esses erros podem ter sido causados pelo entrevistador ou pelo entrevistado, ou por ambos, tá? Vamos explicar, então, os erros de resposta, pessoal. Então, eu vou lá, montei o meu questionário, né? E aí, nessa situação, eu tenho problemas quanto à resposta dos meus participantes. Será que pode acontecer algum problema da pessoa responder de forma errada, né? E aí eu pergunto para vocês que já responderam muitas vezes várias pesquisas, não só mercadológica, vocês respondem sempre de forma correta, né? Ou de forma verdadeira? Talvez, né? Muitos diriam que sim, mas dentro aí, de repente, no universo, né, daquela pesquisa
vamos lá, 500 pesquisas, 1000 pesquisas respondidas. E aí temos várias situações, né? Principalmente quanto ao procedimento. Vamos colocar um exemplo para facilitar. Vocês estão em casa ali, na hora da janta, né? Morrendo de fome, comida quentinha ali no prato, toca o telefone e você atende. E aí um telemarketing, né, pedindo para responder uma pesquisa. Mas vai demorar só 3 minutinhos. E aí, né, você, uma alma bondosa, fala, 3 minutinhos não vai causar problema. Então, vai lá, responde. Os 3 minutos se foram, né? E aí você percebe que as perguntas são longas, demoradas, e você vai respondendo, sua comida está esfriando. Chega numa situação aonde você está respondendo, mas você nem está pensando mais no que você está respondendo de raiva, né? Por quê? Porque você, né, se propôs a responder e a sua comida está esfriando. Tá uma situação hipotética, mas pode acontecer isso, né? Então, né, nessa situação, pensem comigo, a resposta que o participante está apresentando, ela é, né, sincera ou verdadeira, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, tomar muito cuidado nesse sentido durante a execução da pesquisa, justamente porque algumas situações podem causar desconforto, pode causar a má vontade, né? Ou muitas vezes, e aí eu coloco uma outra situação, aonde o próprio entrevistador fica ali em cima, né, do participante, querendo saber o que ele está respondendo. Imagina aí um próprio gerente ou funcionário da empresa fazendo a pesquisa com um cliente que ele conhece, né, e verificando ali o que ele está respondendo. Então, eu falo para vocês, nesse sentido, né, pode haver aí uma indução de resposta. Por quê? Porque o participante, ele se sente coagido, né? Quer dizer, o próprio gerente ali que atende bem, que naquela situação ali, né, então, ajudou o cliente falou assim, deixa eu colocar aqui, estou satisfeito, gosto, porque o gerente está aqui do meu lado, eu vou reclamar aqui, né? Mas, porém, dentro do processo de pesquisa, pensem, né? Essa resposta ou essas informações que vocês estão levantando, né? Ela é válida mesmo? Ela é sincera? Ela realmente vai trazer, né, alguma questão útil, né? Então, percebam que em muitas situações, muitas vezes, o próprio pesquisador ele não percebe, né? Mas pode acontecer erros de resposta nesse sentido. Ou ainda, né, um questionário mal elaborado, aonde, né, falou assim, não entendi nada. Já não houve situações aonde você responde, fala assim, mas o que é isso? O que é esse vocabulário aqui? Tem que marcar? Vão marcar qualquer um. Quer dizer, para o participante, não tem consequência nenhuma marcar qualquer uma opção. Mas, porém, para você, já uma outra situação, né? Dá lá, 70% das pessoas escolheram o item B. Quer dizer, aquilo tem uma relevância, né? Então, pensar muito bem, né, na hora de realizar ou mesmo montar um questionário para não ter esse tipo de problema, ok? Vamos ali a outra situação, um outro erro comum, erro de cobertura. E o que é esse erro de cobertura? São, na adoção, são cometidos, tá? Na adoção de uma amostragem que cobre de forma incorreta e incompleta, tá? Então, explicando rapidamente, né, então essa questão, o que são erros de cobertura? Está um pouquinho relacionada com o erro amostral, mas não, né, perceba que não está relacionada à questão da quantidade ou qualidade. Erro de cobertura. O que é esse erro de cobertura? A questão é definir, né, de forma correta a população,
né? E muitas vezes a gente acha que a população ela é clara, né? O universo de pesquisa é fácil de ser calculada. E aí eu coloco o exemplo da universidade. É fácil você determinar o número da população de uma universidade? Sim, tá? Mas existem alguns tipos de pesquisa. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Eu consigo definir fácil quantas pessoas fazem parte da minha população, por exemplo, os possíveis clientes para a empresa no segmento específico, né? De orgânicos, por exemplo. Não, né? Então, erro de cobertura está relacionado a isso. Eu penso assim, população, universo da minha pesquisa deve ser em torno de 1000, né? E aí, claro, né, fazendo uma pesquisa, ou para quem conhece a respeito mais daquele público-alvo, né, então consegue identificar e fala que é 5.000. Então, por aí, você já percebe que existe um erro de cobertura quanto à amostra, tá? Então, esse é, né, então, um outro possível erro, e aí o erro de cobertura de amostra. Seguindo ao quadro, o último erro, que é o erro de processamento. O que é esse erro de processamento, pessoal? São cometidos geralmente durante as etapas de edição, codificação, digitação ou tabulação de dados, tá, pessoal? Né? Então, também, né, parece um erro bobo, mas que tem muitas consequências durante o processo de pesquisa, tá? E hoje eu falo assim que a tecnologia, né, então ela veio justamente para poder evitar, né, então muitas vezes esse tipo de problema. Tecnologia no sentido de, né, então existe hoje os aplicativos, a pesquisa do censo, né, do IBGE é um deles, vocês percebem que o pesquisador já vem, ele só vai ali marcando, né, assinalando, e aquilo ali ele já vai, né, então existe um sistema ali que consegue até tabular já essas informações. Porém, né, mesmo com a tecnologia, de repente ali o pesquisador ele aperta o botãozinho e em vez do B, aperta o C. Erro de processamento. Para quem não utiliza tecnologia, vai lá digitar tal, um pequeno deslize entre 5 e o 6, né? Quer dizer, é um erro bobo, sim, mas também, novamente, né, com consequências, e aí, uma pesquisa quantitativa, errar o 5 e o 6, um dígito a mais ou um dígito a menos, faz toda a diferença, tá? Então, também, novamente, tomar os cuidados para não ter problemas, ok? E aí, logicamente, sabendo aí dos 5 tipos de erros amostrais e não amostrais, o que eu preciso fazer, né? Então, já conheço? Sim. Apresentei à Universidade Uniqui? Sim. Então, logicamente, a partir do momento que eu conheço, né, o que eu posso fazer, tá? Fazer um treinamento adequado com o meu entrevistador, por quê? Né? Então, muitas vezes, falo assim, olha, toda pesquisa ela precisa ser imparcial, né? Se o cliente está achando ruim, ele precisa responder, então, nesse sentido, conscientizar o seu entrevistador a esse respeito. Não influencia, deixa ele à vontade. Se ele quer reclamar, deixa ele reclamar, né? Quanto mais verdadeira a informação, mais eu tenho informações para poder resolver a minha situação, problema de pesquisa, tá? Então, primeira situação, fazer um treinamento adequado com os meus participantes. Execução também, né? Ter uma organização, muito importante, como são vários processos, existe um método, né? E aí a gente está falando bastante métodos de execução. Também tomar muito cuidado com os métodos, tá? Então, né, o pré-teste, pessoal, muito importante. O que é esse pré-teste? Montei o questionário, faz ali, né, testa ali com seu colega para ver, fala assim, olha, você está entendendo as perguntas? A sequência das perguntas estão boas, né? Está cansativo? Então, tudo isso para poder identificar e corrigir a tempo os possíveis erros dentro da pesquisa mercadológica, ok? Então,
encerrando a situação problema 1, vamos à nossa situação problema número 2. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. E aí, na situação problema número 2, vamos ali ao quadro, teremos uma nova, um novo desafio. Desenvolver uma pesquisa mercadológica para compreender as necessidades e anseios dos estudantes com relação ao financiamento estudantil. Por isso, então, planejar uma forma de levantamento de dados, construindo as questões com as suas respectivas escalas de medida, justificando a opção pelas perguntas e pelas escalas escolhidas. Eu já tenho o objetivo, tenho a problemática, tenho a metodologia, Então, chega a hora de você montar os questionários. O famoso momento, eu falo assim, oba, agora eu vou montar o questionário. E, para montar o questionário, eu preciso saber, então, de que forma eu posso estruturar, colocar os questionários. Tá? Lembrando, pessoal, quando eu falo questionário, perguntas abertas e fechadas, e quando tem perguntas fechadas, já determinadas, está relacionada principalmente à pesquisa quantitativa. Então, quando a gente fala em escalas para questionário, maioria aqui estamos falando de pesquisa quantitativa. Vamos ver ali a classificação e os tipos, em que situação a gente consegue utilizar cada uma delas? Então, novamente, indo ao quadro, teremos ainda, tá? Vocês leram, então, a situação problema, e a universidade apresentou já várias perguntas, possíveis perguntas, para ver, então, com relação ao financiamento estudantil. Lendo aqui rapidamente alguns, quantos estudantes são adeptos dessa modalidade de financiamento? Quantos estariam dispostos a aderir a esse financiamento? Qual é a taxa de juros que eles acham justos? E assim por diante. Então, todas essas perguntas vocês vão colocar em formas de escala. E antes de falar de escala ou questionário, tá? Eu posso ter perguntas abertas ou perguntas fechadas. Aquilo que eu falei para vocês, escala está relacionada a perguntas fechadas ou perguntas quantitativas. E aí, a classificação pode ser dicotômica. Olha só, em qual situação ela é dicotômica? Um exemplo, você é brasileiro? Sim ou não? Duas opções. Então, palavra de duas, dicotomia, ok? Dois nomes, duas opções. Múltipla escolha, em qual região você mora? 1, 2, 3, 4, 5 opções, múltipla escolha. Encadeada, olha só que interessante, em determinada situação, você pode colocar uma pergunta que vai, se a pessoa responde como sim, então pode encadear para uma outra pergunta. Você nasceu na cidade de São Paulo? Sim. Se é sim, qual o seu meio de transporte? E então assinalo uma outra opção. E aí escala, perguntas fechadas em forma de escala. Escala está relacionada com nivelamento, pouco, muito, Então, aqui, muito insatisfeito, quer dizer, a parte que pode ir de muito insatisfeito até muito satisfeito,
tá? Então, escala determina aí, né, então, o nivelamento da sua satisfação aqui, por exemplo. Outras escalas, pessoal, nominal, ordinal, intervalada ou racional. Qual situação ela é nominal? Quando eu coloco entre as opções, tá, alguma coisa relacionada à identidade ou significa nome, profissões. Qual a sua profissão? Coloca ali várias opções, administrador, contador, pedagogo, né? Quer dizer, é uma escala nominal. Qual marca você prefere? Marca X, Y, Z? As hipóteses ou as opções aqui colocadas, elas são nominais. Já ordinal, né? Representa a ordem. Então, eu posso utilizar principalmente em situação de preferência. Na mesma situação, com várias marcas, enumere de acordo com a sua preferência, tá? Então, aí escala ordinal. Eu prefiro a marca Y, depois a Z e depois a marca X. Intervalada, e aí ela pode ser da forma de escala Likert ou diferencial semântico. E a característica principal, comparação de intervalos ou, novamente, pessoal, nivelamento, né? Como exemplo, tem a satisfação do cliente, tá? Qual a diferença entre o Likert e o diferencial semântico? Vocês, quando respondem a alguma, né, pesquisa de satisfação, existem lá as opções concordo, concordo, não concordo, quer dizer com vários nivelamentos. Quando vem a palavra concordo, então eu falo que é escala Likert, tá? Agora, ao invés da palavra concordo, do mesmo modo do exemplo anterior, né? Não satisfeito, vem com outro adjetivo. E aqui, muito satisfeito, então, está relacionado com diferencial semântico. E o que é essa escala racional, tá? Também, tá? Eu posso falar que ele está relacionada com o nivelamento, comparação de magnitudes absolutas, tá? Então, essa palavra, ela está relacionada que eu preciso ter um nivelamento, tá? Porém, sempre considerando o zero, né? Quer dizer, por exemplo, qual o salário, né? O nível de salário, né? Que você tá 0 a 1 salário. Então, de 1 a 2, né? Então, quando existe o nivelamento, mas existe aí a magnitude absoluta que representa o zero, então, escala racional, ok? Então, temos aí um exemplo, tá? Já resolvendo a situação problema. Então, lembrem, né? A Universidade QI, ele já precisa, já pede para vocês montarem um modelo de questionário, vieram várias perguntas, então já, né, apresenta em forma de questionário, utilizando as várias escalas que a gente acabou de, né, ver aí no quadro. Então, vamos ali novamente, o modelo, olha só, quanto a, né, então avaliar não, mas ver, né, a disposição dos alunos quanto a financiamento estudantil. Primeiramente, não existia ali entre as perguntas, mas logicamente eu vou precisar saber o perfil, né, das pessoas, sexo, masculino ou feminino, dicotômica ou nominal. Qual curso você faz? Novamente, aqui, nomes, né, mas, porém aqui de múltipla escolha. Você conhece financiamento estudantil? Sim, não, né? Quer dizer, dicotômica. Você é contratante de algum financiamento estudantil? Sim e não, porém,
Se sim, qual? Aqui, encadeada. E temos uma pergunta aberta aqui, ok? Se não, indique o seu grau de propensão a esse tipo de financiamento. Novamente, encadeada, mas, porém, né, nivelando, então, muito propenso, não sei, não quero contratar. Qual taxa de juros você acha justa para ser cobrada para essa modalidade de financiamento? Novamente, pergunta aberta. Quanto você está disposto a dar de garantia, material, carro, etc., para o pagamento de financiamento? 7 para totalmente disposto e 1 para completa indisposição. E aí, para explicar a escala intervalar, aqui está a palavra disposto. E aqui, vários números. Posso falar que ela é ordinal, mas também, né, intervalar, porque estou nivelando a minha resposta. O disposto, a palavra disposto, eu posso falar, então, que, além de intervalar, ela é de diferencial semântico, tá? Porém, se eu tiver aqui, tá, palavra concordo e não concordo, então seria na escala Likert, ok? Então, né, para vocês verificarem que existem várias possibilidades, tá? E várias escalas a serem utilizadas. E a pergunta que eu coloco para vocês é a seguinte: existem ali várias perguntas abertas. Professora, então é uma pesquisa qualitativa, tem pergunta aberta, correto? Né? E aí, pessoal? Pergunta aberta significa que é uma pesquisa qualitativa? E aí já respondo que não, tá, pessoal? Nessa situação, o que vai acontecer? Apesar de existir uma livre resposta, essas livres respostas, as respostas elas são já quase que determinadas. Quando eu pergunto, qual a taxa de juros você prefere, né? Ah, então não vai variar muito, ok? Então percebam vocês que essas respostas, por exemplo, quanto à taxa de juros, eu posso ainda, mesmo que a pessoa colocar de forma livre, eu posso quantificar. Por quê? Porque vai vir ali entre 0 e, né, no máximo, sei lá, acho que ninguém vai colocar 5, mas, né, que é possível ainda de quantificar a minha resposta, mesmo ela sendo livre. Mesma situação para as outras partes que estavam abertas. Então, possivelmente vai vir um padrão de opções e, nesse sentido, ainda vai dar um pouquinho mais de trabalho por estar aberto, mas eu consigo quantificar as respostas. Já, né, se vir uma pergunta, aonde eu pergunto, explique, ou o porquê das coisas, aonde a pessoa ali vai fazer uma redaçãozinha, aí sim, né, aquela partezinha ali da pergunta aberta vai ser qualitativa e não quantitativa, ok? Então, vamos ali falar, né, agora sobre técnicas de amostragem. Então, vamos à situação, problema número 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP, levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Então, agora, né, vamos falar sobre técnicas de amostragem e, né, nessa situação problema número 3, vamos falar especificamente da técnica de amostragem não probabilística. Então, indo ao quadro, teremos a situação problema, ajudar a UniQI, elaborar um plano de amostragem
não probabilística, indicando qual técnica da categoria de amostragem seria a mais adequada para compreender que os alunos pensam sobre o tema do financiamento estudantil. E a UniQI, ela auxilia no sentido de que ela passa as informações. A UniQI tem 2.000 alunos, 65% deles já trabalham com algum tipo de financiamento estudantil. Desses 2.000 alunos, 500 são ingressantes, ou seja, calouros, né? Ainda estão no primeiro ano, 1.000 estão na metade do curso e 500 estão no último ano, né? E ainda preciso considerar 70% estão no período noturno e 30% no período matutino, tá? E seguindo ali, né, no quadro, teremos... preciso que vocês entendam, já falei rapidinho para vocês, a gente vai começar a aprofundar, a falar sobre técnicas de amostragem. O que vem a ser a técnica de amostragem? Aplicação da pesquisa em uma parcela da população, de forma que a amostra seja representativa. Então, falando rapidamente desse conceito, né, para que serve a técnica de amostragem, pessoal? Então, novamente, imagina fazer um censo, né? Um censo não, mas uma pesquisa a nível nacional, né? Preciso pesquisar. Quando vem ali a informação, resultados de pesquisa, foi pesquisada ali, né? Então, a nível nacional, ok? Né? Para saber, então, o que as pessoas acham sobre a crise econômica. Isso, quando eu falo assim, foi feita uma pesquisa a nível nacional. Significa que todo mundo foi pesquisada? Não, até porque, então, né, você percebe que a população universo da pesquisa ela é muito grande, tá? Mas, né, para fazer uma pesquisa como essa, né, então, eu faço um cálculo, né, de quantas pessoas, né, serão pesquisadas para validar ou poder falar que foi pesquisada a população como um todo. Então, a técnica de amostragem ela serve para isso, né? Ou, né, como exemplo, a própria universidade, 2.000 alunos. Preciso pesquisar todo mundo? Dá muito trabalho, né? Muitas vezes não vou conseguir ter acesso a todos eles. Então, nesse sentido, existe a técnica de amostragem para poder facilitar e, né, então, apresentar um número menor, mas também com representatividade e confiança, justamente para poder validar a minha pesquisa. Então, indo ali, novamente, ao quadro, a amostra, quando eu falo que, qual é a minha amostra? A amostra nada mais é do que a parte dessa população que vai ser pesquisada. A população representa todas as pessoas possíveis, né, da minha pesquisa. E para calcular, olha só, pessoal, trouxe aqui a fórmula que, né, serve justamente para fazer a técnica de amostragem. Então, toda vez que eu for fazer uma pesquisa, o que eu faço, né? Aqui um exemplo, eu descubro que eu preciso fazer uma pesquisa dentro de um bairro qualquer aí. E existem 500 pessoas dentro do bairro. Então, 500 representa a minha população, eu jogo aqui dentro da fórmula e a fórmula dá como resposta, né, que eu preciso fazer pesquisa com 218 pessoas e isso vai trazer, então, uma margem de confiança dentro da resposta ou das informações, tá? Então, isso é técnica de amostragem. Agora, falando um pouco, né, então, existem duas possibilidades. Técnica de amostragem probabilística e não probabilística. Essa atividade pediu, né, então, para fazer uma técnica de amostragem não probabilística. Então, indo ao quadro ali, teremos o conceito, que vem a ser a amostragem não probabilística.
são caracterizados por utilizarem parâmetros ou critérios subjetivos para a seleção da amostra, usualmente fundamentados na experiência do pesquisador ou nos objetivos de pesquisa, tá? Então, para vocês entenderem melhor o que é a amostragem não probabilística, eu preciso também explicar o que é a probabilística. Então, explicar até o mais fácil. Quando eu falo que é uma técnica de amostragem probabilística, tá? Então, probabilística, todas as pessoas podem fazer parte da amostra. Um exemplo, dentro da universidade, né, se existem 2.000 pessoas, todo mundo tem as reais chances de fazer parte daquela parcela que poderá ser pesquisado. Já na não probabilística, e o próprio nome diz não, né, não existe essa chance. Ou seja, então vocês viram lá no conceito que o pesquisador, por questões, né, talvez até pelo objetivo ou problemática da pesquisa, ou em algumas situações, ele mesmo determina, dentro da universidade existem 2.000 pessoas, mas a minha amostra eu vou pesquisar só o curso de administração. E isso vai representar os meus universitários, né? Quer dizer, ali no resultado da pesquisa eu coloco, entre os universitários, né, a resposta foi tal, né? Porém, né, ele só fez a pesquisa entre os alunos do curso de administração, ou seja, o pessoal que fazia parte do curso de pedagogia, de contábeis, né, nesse caso não tiveram a chance nenhuma de fazer parte da amostra. Isso é não probabilístico. Então, voltando ali ao quadro, verificando ali a classificação, vocês vão entender melhor o que é, né, então, essa amostragem não probabilística. Lembrando, né, então, sempre que o pesquisador, ele, né, então, selecionar uma parte e essa escolha, ela é fundamentada, né, então, pelo que o pesquisador acha, então, não probabilístico. E, aliás, desculpem, antes de falar da amostragem por cota, que é a resposta da minha atividade, eu preciso explicar para vocês os outros 3 tipos de amostragem. Então, amostragem não probabilística por conveniência. Qual situação ela não é, então, por conveniência? Ela é por conveniência. Então, novamente, dentro da universidade, né? Ou seja, o pesquisador, ele precisa pesquisar várias universidades da cidade. Esse é o universo da minha pesquisa. Porém, né, ele fala assim, olha, existem 5 universidades, A, B, C, D. A, B, C, D, E, né, 5. E o pesquisador, ele simplesmente fala assim, não vou pesquisar todos. Pesquisando só a A e a B, ela é suficiente para mim. Até porque eu já dou aula ali, né, na universidade A e B, a coleta de informação ela vai ser muito mais fácil para mim, porque conheço a coordenação, conheço os alunos, então, para mim é muito mais conveniente, muito mais fácil, tá? Percebam vocês, entre a população de todas as 5 universidades, ele escolheu somente uma parte por conveniência ou facilidade. Então, amostragem não probabilística por conveniência dessa situação. Já por julgamento, qual situação, né, então, ela é amostragem não probabilística por julgamento? Nessa situação específica, né, o pesquisador, ele julga, tá? Vamos colocar novamente as 5 universidades. Eu preciso pesquisar os universitários da minha cidade. Existem 5 universidades aqui na cidade. Porém, o objetivo da minha pesquisa é, novamente, né, eu tenho um produto que faz parte da classe A e B, né, além de universitário, né, então tem que ter um poder aquisitivo maior. Então, nesse sentido, né, por julgamento,
E aí o pesquisador ele fala assim, não, eu preciso pesquisar na universidade A, por quê? Porque a universidade com poder, né, quer dizer, a mensalidade ela é muito mais cara lá e aonde estão concentrados os alunos com poder aquisitivo maior. Ou seja, né, então, para tornar rica ou válida a informação da minha pesquisa, por julgamento, o pesquisador achou melhor fazer a pesquisa, então, na universidade A. Isso é por julgamento. E ali, além da cota, né, então, existe ainda a, autogerada ou bola de neve. Em qual situação eu utilizo a autogerada? Né? Então, a autogerada, ela existe em situações onde a amostra da minha pesquisa, ela é difícil ou pertence aí, né, de repente, a um segmento ou um público de difícil acesso, né, com talvez um nicho específico, por exemplo. E o que o pesquisador ele faz para ter acesso a esses os participantes? Né? Eu consigo uma pessoa da amostra, ok? E, nesse sentido, após terminar, né, eu peço para esse participante indicar outras pessoas que fazem parte, né, das mesmas características. Por quê? Né? Quer dizer, essa pessoa, né, por ter essas características, deve pertencer a um grupo ou, né, possuir, socialmente conhecer pessoas com as mesmas características e ele que vai indicar, autogerar outras pessoas para a minha amostra. Então, geralmente isso acontece em pesquisas qualitativas com amostras muito pequenas, tá? Então, mas também um tipo de amostragem e ela funciona, então, ela é denominada autogerada ou ainda popularmente bola de neve. E por último, então, para resolver a nossa situação problema, indo ao quadro, temos ali por cota. E por cota, toda vez que, né, dentro de uma amostragem não probabilística, houver subgrupos, né, então utilizo a amostragem por cota. Lembrem vocês, né, que a nossa situação problema, ela tinha várias subcategorias. Quais são essas subcategorias? Turno, manhã ou noturno. E ainda entre os alunos poderia ser, né, primeiro ano, no meio do curso ou concluindo. Então, nessa situação, amostragem por cota, e aí na resolução, como eu vou calcular? E aí, pessoal, a UniQI possui 2.000, dentro da técnica de amostragem, demonstrou que eu preciso pesquisar 200 alunos, 10% da população, tá, pessoal? Isso aqui, o número não está correto, mas é só uma situação hipotética, até para a gente poder calcular, né, então, e que vocês compreendam, então, de forma fácil a amostragem aqui apresentada. Se eu tenho 2.500, eles são calouros, então 10% ou 50 alunos, né? Então eu preciso pesquisar 50 alunos calouros. Nível intermediário do curso, são 1.000 alunos. 10% representa 100 alunos, ok? Então preciso pesquisar 100 alunos do nível intermediário. E o último ano, são 500 alunos, a população, tá? Mas, né, 10% representa 50 alunos. Além desses números, pessoal, percebam ainda que eu tenho período da manhã e período noturno, tá? Então, 30% do período da manhã, eu preciso pesquisar 60 alunos do curso do período da manhã e 70% do período noturno, então 140 alunos. Dividindo isso aí, então, percebam aqui, como que eu posso jogar, né? Então, eu
preciso pesquisar 50 calouros, né? Porém, tem um período manhã e noturno, 35 à noite, representa 70%, e 15 de manhã. Aqui, pessoal que está no último ano, mesma coisa, porque o número é igual, e entre os 100 alunos do nível intermediário, 70, que representa 70%, e 30 de manhã, ok? Então, percebam, né, que haviam vários subgrupos e preciso considerá-los, né, então, para calcular a minha amostra. E agora, finalizando a situação problema, vamos para a situação problema número 4. Até agora, vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Então, pessoal, vamos ali à situação problema número 4, para falar de amostragem probabilística. E aqui também, né, então, temos a mesma situação. Depois, criar um plano de amostragem, dessa vez a probabilística, para depois decidir qual será a melhor opção para fazer parte da versão final do instrumento de pesquisa. As informações que eu coloco aqui são as mesmas, né? Onde 2.000 alunos na Universidade QI, 65% trabalham com financiamento, desses 2.500 são calouros, 1.000 no nível intermediário, 500 na fase final, 70% no período noturno e 30% na fase da manhã. E conceituando para vocês agora a amostragem probabilística. Usa técnicas estatísticas para garantir que a probabilidade de todos os indivíduos ou elementos de uma dada população possa ser calculada, ou seja, permite calcular a chance de que um elemento qualquer da população possa ser considerada para a amostra. Quer dizer, traduzindo essa definição do quadro, né, o que é a probabilística? Próprio nome, probabilística, ou ali, aleatória, tá? Vamos, para entender melhor o que é, né, então a probabilística, eu sempre coloco ali, né, o sorteio da Mega Sena. Então, estão ali todos os números possíveis, correto? E vocês sabem, vocês como apostadores, né, se não tiver nenhum ali, mas não pode existir, né, nenhuma tendência para cair um ou outro número, todos os números são possíveis de cair, né, então todas têm as reais chances de cair naquele momento. Então, só ilustrando nessa situação, o número que cair, né, então seria a possível amostra da minha pesquisa. Eu preciso de 50 pessoas, quer dizer, então vou lá 50 vezes ali, todas as bolinhas estão ali e as 50 ali elas são sorteadas e isso é então a amostragem probabilística. Lembrem que na situação não probabilística, né, quer dizer, o pesquisador ele falou assim, não, eu quero só pesquisar, né, uma parte, por exemplo, das bolinhas, pego ali só as bolinhas vermelhas ali, não, só as bolinhas vermelhas, não, só as bolinhas tal, então separo. Nessa situação, né, todos são pesquisados e todos têm as reais chances de serem, no caso, fazer parte da amostra. Então, indo ao quadro novamente, teremos ali a classificação. E aí eu vou falar da aleatória simples, conglomerada e a sistemática para depois falar da estratificada.
O que é aleatória simples? Tá? Então, muitas pessoas me questionam, falam assim, professora, em qual situação ela é simples? Né? Então, se não tiver, né, nenhuma técnica mais apurada a respeito dentro da amostragem probabilística, ela é simples. Né? Então, novamente o exemplo daí, né, do sorteio. Ou, vamos colocar uma situação hipotética. Peguem aí, vocês que estão na sala de aula, contem quantos alunos são. Quer dizer, coloca ali no papelzinho todos os nomes das pessoas dentro de um saquinho e eu faço um sorteio aonde todo mundo tem, né, então, a chance de ser sorteado. Isso é aleatória simples, ok? Já, né, então, explicando o que seria aleatória por conglomerado. Quando existe uma população muito grande, por exemplo, eu vou ali fazer uma pesquisa em uma cidade. Preciso pesquisar além da cidade como um todo, região norte, sul, né, oeste, leste, tá? O conglomerado, por exemplo, o conglomerado ele pode vir por meio de bairro, né? Quer dizer, da região sul, né, eu faço sorteio. Existem lá 5 bairros. Então, faço o sorteio, pá, né? O bairro X. Quer dizer, então, eu vou só, então, fazer pesquisa na região sul, representando, então, pelo bairro X. Ali na região leste, existem vários conglomerados, o conglomerado nesse sentido vai ser o bairro. Novamente, faço um sorteio aleatório, tá? Não indicativo. E ali, né, então, faço ali, determino, então, através desse sorteio que vai ser o bairro Y. Então, nesse sentido, trabalho com conglomerado para não ter tanto trabalho assim, porque a população ela é muito grande. Isso representa a técnica de amostragem probabilística por conglomerado. E por último, temos aí a sistemática. A sistemática, ela né, então, por exemplo, pego ali, ordeno todas as pessoas possíveis de serem entrevistadas, de alguma forma ela está ordenada já, né? E a sistemática, eu falo assim, olha, de 0 a 100. O número 100, novamente, escolho um número qualquer, até o 100, né? O número 100, então, ele vai servir como a minha amostra. De 100, 200, então, o número 200 vai ser a pessoa pesquisada e assim por diante, né? Então, determino no intervalo de número quem serão, então, as possíveis pessoas a serem pesquisadas. Para você entender melhor, né? Então, existe aí alguns filmes que mostram, né? Fala assim, o cliente número 100 ou o número 1000, né? Ele vai ganhar prêmios, quer dizer, então vocês percebem que a cada 1000 clientes que passa ali no caixa, ele é o sorteado, né? Então, a amostra sistemática, ela funciona dessa maneira também. E aí, indo ao quadro, vamos lá explicar a estratificada. A aleatória estratificada é aplicada quando se precisa de subcategorias de indivíduos divididos em estratos homogêneos como sexo, gênero ou idade. Então, novamente aqui, né, a gente considera dentro da população com as mesmas características ainda subgrupos, né? Então, categorias diferentes, sexo, idade, enfim, né? E percebam vocês que dentro da nossa atividade existem várias categorias, manhã ou noite, calouro, né, intermediário ou já, né, concluintes, tá? Então, ali na resolução da nossa atividade, teremos que, tá? Como que vocês vão resolver essa atividade? Eu preciso considerar algumas questões aqui. Dentro dessa questão, tá? Aqui fala o seguinte, 65%, aquele número, né, que está lá, 65% já possuem financiamento estudantil. Porém, como eu preciso verificar o que eles acham a respeito, né, posso também incluir esses alunos, então não preciso considerar os 65%. Dentro aqui da probabilística, né, existem vários estratos, ok? Né, os estratos no sentido de várias categorias, tá? E nessa situação específica, tá? Como ela é probabilística, eu preciso considerar uma outra subcategoria, que são os cursos. Então,
vamos colocar uma situação hipotética que, né, essa universidade QI possui curso de administração, contábeis e pedagogia. Então, crio mais uma subcategoria, vou ali na coordenação, na secretaria, perguntar quantos alunos possuem dentro de cada curso. Então, novamente, eu sigo o mesmo raciocínio da atividade anterior, no sentido de curso de pedagogias, tanto por cento, curso de ADM, tanto por cento, curso de contábeis, tanto por cento. Em cima disso, quantos são calouros, tal, né? Quantos são intermediários e ainda o curso matutino e curso noturno. E aí sim, né? Preciso, logicamente, levantar, né? Então, do curso de pedagogia, eu preciso levantar tantas pessoas aonde são ingressantes, tantas pessoas que são, né? E ainda matutina ou noturna, nesse sentido, tá, pessoal? Então, aqui não tenho um cálculo como um todo, até porque como eu incluí mais uma subcategoria, né? Se eu começar a resolver isso aí, pessoal, eu iria aí até 11 horas resolvendo para vocês, né? E aí não teria tempo daí para poder finalizar a minha aula, ok? Então, né? Só entender nessa atividade que, né? Então, a não probabilística, eu preciso considerar todo mundo, né? Inclusive não só o curso de administração, mas todos que fazem parte da universidade. Então, por isso, eu considerei aqui, hipoteticamente, 3 cursos e o cálculo, então, seria ainda considerando essa nova subcategoria, ok? Então, pessoal, finalizando aí, né, eu já coloco aí momento de interação, tá? Então, vamos ali, espero que vocês tenham dúvidas aí, momento de interação. Vamos lá. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Então, pessoal, voltando, né, então, ao nosso momento de interação agora, tá? Espero que vocês tenham dúvidas. Se eu não conseguir responder as dúvidas, todas as dúvidas, depois da nossa aula teremos o chat, então encaminho todas as dúvidas que eu estarei respondendo, ok? Mas antes, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, indo ali ao quadro, eu coloco sempre ali provocando novas situações. Então, pessoal, para finalizar o conteúdo da nossa aula, pensem aqui. Vamos pensar na amostra, na sua representatividade, tá? Essa palavra veio bastante, né, para falar de erros amostrais, falar da amostra. O que invalida a representatividade? Quais são as consequências de uma amostra sem representatividade, né? Então, a representatividade é exatamente isso, né? Quantidade e qualidade de forma correta dentro da técnica de amostragem. Isso, né? Então, já falando quando a gente fala dos tipos de amostra, né? Então a gente precisa pensar a respeito disso e principalmente, né? Então, na primeira parte da nossa aula falamos dos principais erros para justamente não cometer esse tipo de erro. Por quê? Porque, né, prejudica todo o processo de pesquisa, ok? Então, agora sim, né, o nosso diálogo, e fico aberta ao momento de perguntas. Então, pessoal, vamos ali ao diálogo.
Olá pessoal, então voltando aí, né, existem aí algumas perguntas. Explanação sobre as perguntas fechadas e encadeadas em virtude de ser pouco falada na teleaula e não contar no livro. Pessoal, se não me engano, possui no material didático, ok? Mas, enfim, o que é encadeada? Né? Então, ali, até na teleaula foi falada, né, perguntas fechadas, encadear, né? Então, significa que uma está presa à outra. Então, como exemplo ali, na própria atividade, você possui financiamento estudantil? Então, sim ou não, né? Então, ali sequente a isso, quando é sim, ela vai encadear uma outra pergunta que está ligada, né? Se sim, né? Qual tipo de financiamento? Quer dizer, né? A partir do momento que você assinala sim ou não, ela encadeia ou ela, né? Traz uma outra pergunta seguinte em relação a isso, tá? Isso é pergunta fechada e encadeada. Uma outra dúvida de vocês, explicar a fórmula de amostra realizando o cálculo na prática para que os alunos compreendam. Eu vou perguntar para vocês, se eu explicar para vocês, vocês vão querer fazer isso aí, tá? Então, pessoal, isso é um cálculo estatístico. Então, para saber como fazer o cálculo, tá? Nesse momento, nessa aula eu não expliquei para vocês. Vão ali no Google, coloca ali, né? Cálculo amostral quantitativo. Ou até durante o chat eu mando um link. É calculadora, gente, tá? É cálculo estatístico. Então, não adianta, senão é mais uma aula inteira para explicar tudo isso. Mas, né, tendo o número da população, vocês colocam ali e aí a calculadora, ok, coloca lá, sim, né, coloca o número da população. Marca ali, resultado final, tá? Eu garanto para vocês que vocês não vão querer fazer isso à mão, e nem eu, ok? Então, já não tem mais dúvidas, mas, né, então eu fico à disposição, existe aí o chat atividade para resolver, né, as outras questões, as discussões do fórum, tá? E lembrando a todos, pessoal, tá? Vocês percebam que o conteúdo da nossa aula ele é um pouco mais técnico, todo o conteúdo vai cair na prova, não me pergunte, falou assim, algumas pessoas me perguntam, falou assim, pesquisa tal vai cair, pesquisa tal vai cair. Todo o conteúdo da nossa aula vai ser utilizado na prova. Por isso, principalmente, tá? Tenta entender que, o que são, né, por exemplo, pesquisa exploratória. O que é? Para que serve? Tá? Isso vai auxiliar bastante na resolução, não só da prova, mas das atividades aí da disciplina, ok? Então, pessoal, já despeço de vocês, né, da nossa teleaula, espero vocês, aí a participação de vocês na aula atividade, quem tiver mais dúvidas, alunos, né, que tiver vergonha de estar mandando aí, mandem na nossa aula atividade, estarei ali esperando por vocês. Um grande abraço. Imagine que você é dono de uma fábrica de picolés e está pensando em lançar novos sabores no mercado, para variar um pouco seu mix de produtos. Como você faria para ter certeza de que os novos sabores iriam agradar o público? E como saber quais os sabores atuais manter e quais tirar de circulação? A pesquisa mercadológica pode te ajudar a responder a essas perguntas. Mas antes, você precisa entender alguns conceitos fundamentais. Quando falamos em pesquisa, precisamos entender o que é população. A população é o conjunto de componentes de um universo que possuem as mesmas características em comum. Por exemplo, mulheres de 15 a 20 anos que moram no estado de São Paulo. Podemos trabalhar então com dois tipos de pesquisa. O censo é uma pesquisa com toda a população do universo. Supondo que haja 20 milhões de mulheres com o perfil desejado, o censo deveria entrevistar cada uma delas. Dá para imaginar como isso é difícil? Então, podemos usar a amostra. Pegamos uma parcela dessa população que possui as mesmas características.
Nesse universo de 20 milhões de mulheres, poderíamos entrevistar somente 2.000, de modo que essa mesma amostra represente fielmente toda a população desse universo. Assim, a amostragem é adotada nos casos em que investigar 100% da população de um universo se mostra inviável, seja por custo ou por falta de tempo. Para encontrar a amostra ideal, podemos usar técnicas de amostragem probabilísticas e não probabilísticas. Depois de definir sua amostra, é a hora de montar o questionário de pesquisa. E para isso, é preciso saber se é melhor usar perguntas abertas ou fechadas. As questões abertas são simples de elaborar, mas são mais difíceis de decodificar. E processar os dados levantados acaba tomando muito tempo. Já as questões fechadas podem contar com respostas pré-definidas. Por isso, são mais complexas para elaborar. Mas o processamento dos dados é realizado com menos esforço em menor tempo. As perguntas fechadas se dividem em dicotômicas, de múltipla escolha e encadeadas. Em relação às medidas utilizadas nas perguntas, um instrumento de pesquisa pode adotar 4 diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, intervalada e racional. Agora, com as perguntas elaboradas, você tem sua pesquisa pronta. Mas, por mais que você tenha trabalhado com afinco em cada etapa, erros podem acontecer. Em pesquisas de marketing, podemos classificar os erros em amostrais e não amostrais. Os erros não amostrais podem também ser categorizados como erros de resposta, não resposta, cobertura e processamento. Lembre-se, a pesquisa mercadológica é importante para qualquer decisão que a empresa vá tomar com relação ao consumidor final. Então, continue suas pesquisas e se aprofunde ainda mais. Até a próxima!